Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Deixa eu olhar para a câmera aqui antes que o Zé bata em mim. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH. A gente está de volta aqui no nosso curso de raciocínio lógico, falando da parte de lógica proposicional. A aula anterior falamos da parte, do conceito de proposição, dos casos de proposições, dos tipos de proposição, proposição simples e composta. Falamos também do nosso conectivo. A gente vai dar a continuidade a esse assunto, só que antes, dá uma olhada já no teu material, lá na parte dos exercícios, para a gente fixar um pouquinho do conceito da aula anterior. A aula passou um pouquinho até mais dos nossos 30 minutos, então a gente começa essa aqui só para a gente fixar um pouco o conceito. Joga na tela, José, olha só, julga os itens que se seguem a respeito da lógica proposicional. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta. E aí, meu povo, verdadeiro ou falso, certo ou errado, o que é que você acha? Tchan, 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 errado. Errado por quê? Única e exclusivamente. Não há nem que se falar em proposição simples ou composta, nem proposição é uma sentença interrogativa. E sentenças interrogativas não são proposições, tá bom? Então, atenção, olha aí, é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? Interrogação. A interrogação dá uma ideia de sentença interrogativa, sentenças interrogativas não são proposições. Tchutchuquinha, bora lá! Mais uma. Julga os itens que se seguem a respeito da lógica proposicional. Na sentença: no livro dos heróis da pátria consta o nome de Francisco José do Nascimento Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista do estado do Ceará. É uma proposição simples. E aí, meu povo, e aí? Textão, textão, textão? Certo. Uma única proposição. Uma proposição simples, uma única. Não tem como eu separar isso daí. Não tem como eu colocar o nosso conectivo. Para ser proposição composta, eu tenho que ter um conectivo. Tá bom? Legal? Mais uma. O reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode ser representado aqui uma setinha, tá feinho. Mas aí você já pode ajeitar aí. Vamos devagar. Primeiro, setinha, se então, condicional. Tá certo? Perdão. 2. P e Q são proposições lógicas simples, convenientemente escolhidas. Pessoal, marque isso aqui. Isso aqui é legal, que é só para a gente dar a dica. Convenientemente escolhidas, convenientemente adequadas. Traz para mim, Zé. Ó. O que é que ele quer dizer nesse tipo de questão? Eu não quero saber quem é a proposição. Não me importa o que está escrito aqui, não me importa o que está escrito aqui. Adeque do jeito que você quiser. Ela pode estar na afirmação, na negação, não vai importar. O que eu estou te perguntando é uma condicional? Pronto. Não importa o que está escrito aqui ou aqui, do jeito que adeque do jeito que você quer. A pergunta que eu quero saber é uma condicional? O item é um item errado e vou explicar um pouquinho o porquê. A palavra, pode deixar pequenininho, Zé, por favor, só para eu marcar aqui para vocês. O CESP utiliza muito essa palavrinha, consequência. Ele quer que você pense que essa consequência dá uma ideia de condicional, isso não existe, tá? Vem para cá. A condicional te dá uma ideia seguinte: quando você tem uma condicional, o que nós chamamos de primeira parte, nós chamamos de antecedente. A segunda parte, de consequente. O que vem antes antecede, o que vem depois é a sua consequência. Porém, a ideia é que você pode pegar esta proposição e separar em duas, colocando-se então? Não. É uma proposição simples. O reconhecimento crescente da sociedade nas reformas da área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Não dá para você quebrar e colocar o se então aí. Item errado. Item errado para a gente, tá bom?
Perfeito. Então vamos lá, joga em mim na tela. Depois da gente fixar, vamos ver se ainda dá tempo a gente resolver ainda umas questõezinhas depois, mas de toda forma a gente deve ter uma aula específica só de resolução de questões também, tá? Então, até para fixar esses conceitos que a gente está falando. Bom, o que é que nós já falamos até agora? Nós já falamos dos nossos... Paramos na aula anterior na parte dos nossos conectivos, e aqui é importante. A gente tinha parado bem aqui, né? Ó, joga na tela aí, Zé, dos nossos conectivos. Nós falamos que o conectivo liga duas proposições, dá o nome à nossa proposição, a colunazinha do meio é muito importante para que a gente saiba o nome da nossa proposição. E o último passo, agora que a gente vai entrar nesse nosso trabalho, na importância de descobrir, de ajudar a descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Como é que eu faço isso? Aqui, tabela verdade. Tabela verdade é o nosso trabalho, é o nosso instrumento, é a nossa ferramenta para a gente malhar as proposições. Vamos com calma, traz para cá. Olha só, meu povo. Nós vimos há pouco que a ideia do nosso conectivo, ele vai nos ajudar a descobrir o valor lógico. Não foi assim? Da proposição composta. Como é que eu faço para descobrir o valor lógico da proposição composta? Através da nossa amiga tabela verdade. Bom, o que vem a ser a tabela verdade? É uma tabela que vai nos ajudar a descobrir o valor lógico da minha proposição composta. Olha só, importante. Como é que eu faço para descobrir o valor lógico de uma proposição composta? Duas informações. Primeiro, eu preciso do valor lógico das proposições simples, das proposições que formam a proposição composta. Lembra do PH é professor e do Zé é monitor? A gente tinha descoberto PH é professor verdadeiro, Zé é monitor verdadeiro. Eu preciso desses valores lógicos para descobrir o valor lógico de uma proposição composta. 2. O efeito do meu conectivo. O que quer dizer efeito, PH? É aquele que a gente bota numa bolinha de ping-pong, assim, um efeito, o tenista, assim, né? Como é que faz? O top spin. Não, nada a ver com isso. É aquilo que eu coloquei para vocês. Eu tenho duas proposições simples, as duas são verdadeiras. Será que essa proposição composta também será verdadeira? Vai depender do meu conectivo. É esse efeito que a gente vai dizer. Ou seja, eu posso ter uma situação em que eu tenha uma proposição verdadeira, outra proposição verdadeira, e dependendo desse conectivo, essa proposição composta vai ser falsa. Isso é a minha tabela verdade, tá bom? É a minha tabela verdade. Bota na tela, Zé, porque a primeira coisa que a gente precisa saber da tabela verdade é o seu tamanho. Por incrível que pareça, é um cálculo extremamente simples, mas que o CESP de vez em quando vai aparecendo nas nossas provas. O número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a p, onde esse pzinho é o número de proposições simples que formam uma proposição composta. Só isso, só isso. Pequenininho, Zé, nossa proposição principal. PH é professor e Zé é monitor. Proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 2. Quantas linhas terá essa tabela verdade? 4. Por quê? Porque 2 ao quadrado, número de proposições simples, 4 linhas. Eu digo assim, anota lá nos seus alfarrábios. Se eu estudo ou tenho sorte, então passo no concurso. Vem para cá, ó. Exemplo. Se estudo ou tenho sorte, então passo.
passo no concurso, enfim. Proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 3. Estudo, tenho sorte, passo. Quantas linhas terá esta minha tabela verdade? O número de linhas da minha tabela verdade é 2 elevado ao número de proposições simples. 1, 2, 3, 2 ao cubo. 6, tá maluco, rapaz? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Cuidado, 8 linhas terá a minha tabela verdade, tá certo? Então, o primeiro passo para a gente trabalhar, número de linhas da minha tabela verdade, tá certo? A questão traz, dadas as seguintes proposições, P ou Q, olha a importância dos símbolos, se então R e S, proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 1, 2, 3, 4, 4. Quantas linhas terá a minha tabela verdade? 2 elevado a 4. Serão 16 linhas. Serão 16 linhas, tá? Então, importante desse trabalho, o Cécio já colocou algumas questõezinhas envolvendo esse assunto. Tela, meu amigo. Ó, 2. Depois que a gente sabe o tamanho, a gente vai partir para a construção da minha tabela verdade. Tem mais ou menos uma técnicazinha, mas pode ter certeza, vocês vão ficar passados na cascada de tanto que vocês vão fazer tabela verdade, que vocês vão ver tabela verdade, é porque aqui está nas minhas costas, mas tem uma tabela verdade tatuada aqui nas minhas costas para mostrar para meus alunos. Mas como eu não estou em forma por causa da pandemia, eu não quero tirar aqui minha camisa para mostrar a vocês, senão, ó, é todo mundo caindo aqui. Andressa já está desesperada aqui. Calma, não faça isso! Pelo amor de Deus, que ela tem medo de não dormir nunca mais se ela visse uma cena dessa. Mas, enfim, a gente precisa, com o tempo, logicamente, se você está vendo pela primeira vez, não se estresse, porque é uma coisa bem tchutchuquinha que você vai aprender, que você vai passar por isso, tá? Mas com o tempo você vai pegando a prática para isso daí, tá certo? Então, pensemos assim, ó. Como é que a gente faz para construir uma tabela verdade? Nós vamos olhar de duas maneiras. Nós vamos olhar primeiro, quando eu tenho duas proposições simples, que eu vou chamar aqui de A e B. E vamos ver um outro caso quando eu tenho 3 proposições simples, que eu vou chamar de P, Q e R, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro caso, 2 proposições simples. Eu vou colocar uma colunazinha para A, vou colocar uma colunazinha para B. Pronto. E agora, calculando, a gente acabou de ver que quando eu tenho... Só pequenininho, Zé, por favor. Quando eu tenho uma proposição... Não está aqui. Quando eu tenho com 2 linhas, eu tenho 4. Quando eu tenho 2 proposições simples, eu tenho 4 linhas. Então, eu faço assim, ó, calculei. Bom, essa proposição, perdão, tem 2 proposições simples. Então, eu vou ter 4 linhas. Então, eu vou sempre dividir por 2. Vou sempre dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou pegar esses 2 e colocar na coluninha A os valores lógicos de 2 em 2. Até completar 4. Tudo bem? Vou pegar o número de linhas da minha tabela verdade e sempre dividir por 2. A partir desse valor, eu vou colocar o número, esse número que eu encontrei, essa divisão, a quantidade de vezes da letra V, do valor lógico V, a quantidade de valor lógico para F. Tá? Passo para a minha outra coluna, coluna B. Estava com 4, dividi por 2, dá 2. Fiz a coluna A. Parei no 2. 2 dividido por 2, dá 1. Vou colocar agora os valores lógicos de 1 em 1. Até completar 4. Pessoal, o que está descrito ali, numa coluna, numa tabela verdade para 2 proposições simples, é que todos os valores lógicos V e F para 2 proposições estão ali. Eu tenho 2 verdadeiras, 2 falsas e uma verdadeira e uma falsa. Não tem combinação de V e F que não esteja ali. E esse é o objetivo da minha tabela verdade. Veja, precisa não, vai deixar pequenininho mesmo aí, Zé.
na minha construção, para que eu descubra o valor lógico da minha proposição composta, a primeira coisa que eu preciso é o quê? Do valor lógico das minhas proposições simples. Está aí. Eu vou ver o que é que vai acontecer com as proposições A e B quando ambas forem verdadeiras, quando ambas forem falsas, quando uma for verdadeira e a outra for falsa. A primeira parte eu já cumpri. Pessoal, pega aí a parte do conectivo, daqui a pouco a gente vai ver. É o que eu vou complementar aqui. A gente chega já nesse negocinho aqui, tá bom? Se eu pensar em 3 proposições simples, a ideia é a mesma. Vamos lá? Pela mesma ideia que eu coloquei. Vou colocar uma coluna para P. Vou colocar uma coluna para Q. Vou colocar uma coluna para R. Beleza demais. Então, vem para cá agora. O que é que eu vou fazer? Pode deixar aí, Zé. Desse jeitinho. Agora aparece, ó. 3 proposições simples. Quantas linhas eu terei? 8. Vou trabalhar da mesma maneira. Tenho 8 linhas na minha tabela verdade. Divido por 2, sempre por 2. Por que por 2? pH, V e F, tá? São sempre 2 valores lógicos. 8 dividido por 2, 4. Pronto. Vou para a minha primeira coluna, P. Vou colocar os valores lógicos de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Parei no 4. Vou para a próxima coluna, vou dividir por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. Vou colocar agora de 2 em 2. Perfeito. Vou para a minha última coluna. Estou em 2. Divido por 2 de novo, dá 1. Vou colocar de 1 em 1. Tchutchuquinha da melhor qualidade. E a partir daí, eu vou para o meu efeito do meu conectivo, tá? Olha só, pronto. O que a gente precisa entender para as duas proposições, essa que está aqui logo assim, perdão, para as duas tabelas verdades, essa que está acima e aquela outra lá, é que não existe combinação de V e F para 2 ou para 3 que não esteja aí. Cuidado, traz para mim, Zé, traz para mim. Isso aqui é para preste atenção, ó, para colocar no cucuruto. O que a gente acabou de montar é muito mais uma forma didática que você tem para trabalhar com a tabela verdade. A banca, o Sérgio já fez isso, ele pode misturar esse povo. Isso não deixa de ser uma tabela verdade. Como misturar, PH? Vem para cá. Ele montou a seguinte proposição. Obrigado, Zé. Um pouquinho mais para cá. A, B. Ele montou essa tabela. É uma tabela verdade? Sim, é uma tabela verdade. Mas peraí, PH, então você está endoidando a gente. Porque você botou um outro desenho daquele ali. Zé, me deixa a lousa e aqui pequenininho, por favor. A lousa, o PowerPoint e aí. PH, essa daqui é diferente dessa daqui. Não, não é não. Tem duas verdadeiras? Tem. Tem duas falsas? Tem. Tem uma verdadeira e uma falsa trocando de posição? Tem. Tabela verdade. De novo, a que você está vendo aí no PowerPoint, né, no slide, é para fins didáticos. Mas a ideia que você precisa ter de uma tabela verdade é que todas as combinações possíveis para V e F estão aqui, estão ali. Tabela verdade. Sabe o que é que o Sérgio já... Pode deixar pequenininho, do mesmo jeitinho. Sabe o que é que o Sérgio já fez? Ele já trocou essas duas linhas. Deixa de ser tabela verdade? Não, não deixa de ser tabela verdade. Tá bom? Perfeito. Dado esta informação, agora o que é que a gente precisa fazer? Precisa que você construa isso aí no seu material. Por quê? Porque agora a gente vai para esse segundo passo. Qual é esse segundo passo? É o efeito conectivo. Aqui sim é o trabalho da tabela verdade. Tá certo? É descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Vou até botar um PCzinho aqui para você não confundir. Proposição composta. Tá certo? Nós já temos
a parte das proposições simples que está montada, e agora a gente vai fazer a próxima coluna, que é o quê? É o efeito do nosso conectivo, é ver o que é que vai acontecer com cada um desses conectivos. E para você que está aí achando esse negócio é muito difícil, pegar difícil, dar uns tapas na sua cara, rapaz, dizer que um negócio desse é difícil. Tá certo? Difícil é um prédio bem alto, tá certo? Parece o prédio aqui do AEP, que tem uns 72 andares, o maior prédio da cidade, cada andar tem 112 estúdios, todos gravados ao mesmo tempo, quem dera, né? Quem dera, mas vamos lá. Olha para cá, pessoal. A ideia que a gente precisa ter agora para a gente preencher a nossa tabela verdade. Eu tenho a minha proposição P, eu tenho a minha proposição Q. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas proposições e nessa primeira coluna vou juntá-las. Vamos lá, Andressa, que conectivo é esse? Conectivo, não está vendo? Presta atenção. Conectivo E, também chamado de conjunção. Pronto. A ideia é que em qualquer caso que você tenha envolvendo uma conjunção, você vai usar essa tabela verdade. E aí você pensa assim, traz para cá, Zé. Eu sempre brinco nessa história, você está anotando esse corpinho, tchutchuquinha da melhor qualidade, já são 4.7, 47 anos, né? Quando eu comecei, o Zé usava fralda, a menina era um... Vamos parar por aqui, tá? O Zé andava de cueca, de fralda aqui dentro do Agora Eu Passo. E aí eu fazia o seguinte, no meu primeiro filho, que é o Hector, hoje ele tem 20, meu Deus, vou apanhar da patroa, 25. Ele começou nesse exemplo. Aí, depois, passou para a Bárbara, hoje tem 22, tá certo? E esse negócio, rapaz, pessoal, pelo amor de Deus, muda esse exemplo, sempre é o mesmo exemplo. O Hector, a Bárbara, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um outro filho. Aí eu tenho o Nicolas, que é de 3 anos, então eu já modifiquei o negócio, vou fazer 4 agora. Então, o Nicolas vai servir para a gente ter uma ideia da nossa tabela verdade. Por quê? Eu vou dizer o seguinte, no dia do aniversário do Nicolas, eu disse para ele, Nico, no dia do seu aniversário, eu vou te dar uma bola e uma bicicleta. Imagina que essa bola é uma proposição P, e a bicicleta é a minha proposição Q, como está a nossa tabela verdade. E eu estou ligando com o conectivo E. Vem para cá, joga na tela, Zé. Pessoal, se eu dissesse assim, Nicolas, eu te dou uma bola e uma bicicleta, eu posso dar os dois presentes? Posso, não, devo. Eu disse para ele que ia dar uma bola e uma bicicleta. No conectivo E vai ser verdadeiro. Só que aí eu pensei assim, não vou dar só a bola e não vou dar a bicicleta. Eu cumpri com o que eu prometi? Não cumpri. Se eu não der a bola e der a bicicleta, eu cumpri com o que eu prometi? Também não, PH. Você teria que dar a bola e a bicicleta, conectivo E. E se eu não der nada? Pior ainda, né? Pior ainda. Ué, meu pai, safado, não deu nenhum presente no meu aniversário. Ué, pronto, tá aí. O que é que isso quer dizer pra gente? Quer dizer o seguinte, que a partir desse exato momento, em qualquer caso que você tiver um conectivo E, você só será verdade em um único caso, quando as duas proposições forem verdadeiras. Em qualquer outro caso, essa proposição será falsa. Qualquer outro caso. Ok? Joga na tela para mim, Zé. Esse é o trabalho que a gente precisa ter para descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Eu tenho o valor lógico das minhas proposições simples e eu vou ver qual é o efeito do meu conectivo. Eu digo assim, dois é par e 3 é ímpar. Proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 2. Conectivo? E. Como é que eu chamo esta proposição? De conjunção. Será que eu tenho como descobrir o valor lógico dessa proposição composta? Tenho. Andressa, 2 é par? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Zé, 3 é ímpar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Qual é o conectivo que eu estou utilizando? Conectivo E. Na sua tabela verdade,
Quando as duas proposições são verdadeiras, no conectivo ela vai ser o quê? Verdadeiro. Aí você bate assim um selo de morreu Maria Preá. Esse é o estudo da minha tabela verdadeira. Peraí, rapaz, você está muito nervoso. Deixa lá naquele cantinho mesmo, por favor. Ei, presta atenção. Bota lá ali e muito bem. Obrigado, senhor José. Então, é esse o trabalho, lógico, de uma maneira bem mais simples, mas basicamente é isso que a gente precisa fazer para descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Nesse primeiro exemplo que a gente fez com o conectivo E. Eu tenho uma determinada proposição, eu descubro o valor lógico de cada uma das proposições simples e vejo qual é o efeito que o meu conectivo vai ter. Ponto. É isso que a gente precisa trabalhar. A gente vai precisar agora fazer para todos os conectivos. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Bota 0 na tela. Ó, próximo conectivo, ajuda aí. Quem é o meu vizinho? Conectivo OU, de junção. Nicolas continua. Ano passado, eu me estrepei que eu tive que dar a bola e a bicicleta. Agora eu vou... Peraí, não. Nicolas, nesse seu aniversário, eu te dou a bola ou a bicicleta. Perdão. Garganta já tá... Ou, é a idade. A bola ou a bicicleta. Vamos devagar aqui. E aqui eu digo assim, eu posso dar a bola e não dar a bicicleta? Posso. É uma ou outra. Eu posso não dar a bola e dar a bicicleta? Também posso. Eu posso não dar nada? Não, não pode. É bola ou bicicleta. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu posso dar os dois? Para você que respondeu não, muito cuidado. A disjunção que nós estamos trabalhando é a disjunção inclusiva. Por isso que fiz na aula anterior o reforço dessa ideia. Disjunção inclusiva. Ok? Por quê? Porque eu posso dar uma e não dar o outro. Eu posso não dar a bola e dar a bicicleta. E eu posso, inclusive, dar os dois. Tá certo? Ficou legal? Belezinha demais. Vou até fazer o paralelo logo. Ela é bem aqui assim, mas só para que a gente não perca logo o fio da meada. Conectivo ou. Ou eu dou a bola ou eu dou a bicicleta. Ou eu dou a bola ou eu dou a bicicleta. Aqui é diferente. Se eu der a bola e não der a bicicleta, ou um ou outro. Se eu não der a bola e der a bicicleta, verdadeiro. Posso não dar nenhum presente? Falso. Posso dar os dois? Falso. Compara as duas. Olha a diferença. Enquanto na disjunção inclusiva, se ambas as proposições são verdadeiras, a disjunção inclusiva é verdadeira. Na disjunção exclusiva, se ambas as proposições são verdadeiras, a disjunção exclusiva vai ser falsa. Pronto, já ajuda. Vamos seguir. Pessoal, vou até mudar de cor aqui para a gente falar do se então. Se então é bastante importante, pessoal. Para mim, é o principal conectivo, é ele que bagunça um pouco a vida do candidato, do concurseiro, porque ele tem uma série, digamos, de ramificações. Podia fazer uma aula só falando da condicional que tinha assunto para ele, tá certo? Mas por ele ser tão especial, aí eu peço a vocês para copiar uma frasezinha diferente agora, ó, vem para cá. Anota aí para vocês essa frasezinha aqui que ele vai ajudar, ó. Se PH é cearense, então PH é brasileiro. Dá para notar pelo tamanho da cabeça, né, do PH? Então, anota isso daí que a gente vai utilizar essa frase. Vai pedir para o Nicolas descansar um pouquinho para a gente finalizar essa frase. Ó, eu vou chamar o PH é cearense de P, o PH é brasileiro de Q, ou seja, P, Q com si, então. Tudo bem? Vamos ver agora o que é que vai acontecer com esta tabela verdade. Vem para cá. Pessoal, se o PH for cearense, ele pode ser brasileiro? Verdadeiro.
Se o PH for cearense, ele pode não ser brasileiro? Falso. Se o PH não for cearense, ele pode ser brasileiro? Pode. É um nível um pouco abaixo, né? O carioca, o gaúcho, o paraibano, o rondoniense. Pode, é um pouquinho mais abaixo, mas pode. Se o PH não for cearense, ele pode não ser brasileiro? Pode também. Ele pode ser americano, ele pode ser argentino, ele pode ser japonês, ele pode ser iraquiano, ele pode ser uma ruma de coisa. Pronto. Tabela verdade da minha condicional. Veja, existem 3 casos para que uma condicional seja verdadeira. Por isso é tão importante que você guarde esta situação, a única que ela vai ser falsa. Pessoal, quando é que a condicional vai ser falsa? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Pessoal, guardem aqui. A partir de hoje, quando você rodar nas suas internets da vida, nas suas redes sociais e encontrar a foto da Vera Fischer, você já sabe. Vera Fischer é falsa. Pronto. Aí você lembra. É por isso que eu vejo a foto dessa fedida dessa Vera Fischer. Perdão. Apenas, né? Eu vejo a foto dela e não sei. O cara disse: olha, quem estuda raciocínio lógico conhece a Vera Fischer. Que diabo de Vera Fischer? Isso é novela agora que estão falando? É a Joconda? É Joconda? Não dá do teu tempo, não. É antigo. Então, é isso. A Vera Fischer é falsa. É uma forma que você tem para fixar o conceito. Meus amigos futebolistas falam muito disso. Eu sei que eu vou apanhar um bocado, mas vou apanhar menos. Tem mais gente que vai gostar porque o grupo é maior. Mas não, peraí, rapaz. Que negócio. Deixa assim, sim, senhor. Obrigado, Zé. Obrigado, viu? Zé, ó, ele não vai gostar desse exemplo porque ele é vascaíno. Aí você pensa o seguinte, ó. Existe alguma possibilidade do Vasco vir na frente do Flamengo? Falso. Nunca isso vai acontecer. Então, é uma forma que você tem para fixar o conceito. A Vera Fischer, o Vasco na frente do Flamengo, isso não existe. Isso é a maior piada do mundo. Tá certo? Vou apanhar dos amigos vascaínos, mas eu tenho uns rubro-negros para me aguentar o tranco aqui, né? Então, guarda essa ideia. Por quê? Se não for primeira verdadeira e segunda falsa, a proposição vai ser verdadeira. A condicional vai ser verdadeira. Só existe um caso para condicional ser falsa quando é Vera Fischer. Beleza? Vamos encerrar aqui nossa aula com a bicondicional. Está faltando ainda a negação, mas a negação é rápida. Bicondicional. Vamos voltar para o Nico? Vamos voltar para o Nico. Nico, pequenininho, eu te dou a bola, se e somente se eu der a bicicleta. Eu te dou a bola, se e somente se eu der a bicicleta. Ou seja, ou eu dou os dois, ou eu dou a bola e tenho que dar a bicicleta, ou eu não dou a bola e não dou a bicicleta. Tudo bem? Ou eu dou a bola e dou a bicicleta, ou eu não dou a bola e não dou a bicicleta. Tá bom? Ou seja, ó, só será verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais, será falso quando os valores lógicos forem diferentes. E para a gente finalizar aqui, o não, mesmo não sendo conectivo, mas ele tem uma tabelazinha verdade, como a gente já colocou, a ideia do modificador. O que vem a ser um modificador? Ele modifica. Se eu tenho uma proposição P verdadeira, quando eu a nego, quando eu a modifico, ela fica o quê? Falsa. Quando eu tenho uma proposição falsa e eu a nego, ela fica verdadeira. Tudo bem? Agora, só de exercícios para a gente fixar o nosso conceito, né? Os conceitos estudados até agora, né? Proposição, tabela verdade, conectivos. Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou nessas nossas aulas iniciais. Tudo bem? Podemos começar? Então, bora lá. Coloca na tela, Zé, por favor. Vamos começar os nossos trabalhos. Olha só, as proposições P, Q e R são descritas a seguir. Ele cuida das nascentes, ela cuida do meio ambiente, eles gostam de acampar. Nesse caso, as proposições, vamos lá, a proposição, traz para cá, ó, como é que vai ficar bonitinho aqui. Vamos ler isso aqui, vamos, ó. A proposição negação de P, se então, que ou
negação de R. Pronto, é assim que a gente vai ler a nossa proposição. Vamos aproveitar, vamos brincar um pouquinho com ela? Proposição simples ou composta. Proposição composta, formada por quantas proposições simples? P1, Q2, R3. 3 proposições simples. Não importa se ela está na afirmação ou na negação. Poderia até aparecer mais vezes a proposição P, Q ou R. Não importa, eu conto uma única vez. Nesse caso, não é o caso da nossa questão, mas como forma de fixação, quantas linhas terá a minha tabela verdade? 8 linhas. 3 proposições, 2 ao cubo, 8 linhas. Tá bom? Vamos para mais um detalhe aqui que também é importante. Nós falamos lá, numa das nossas aulas, que o conectivo, ele dá o nome à minha proposição. E aí eu falei lá no começo, até separei aqui, porque a gente precisaria falar um pouco mais para frente, para o caso em que eu tenho uma proposição composta formada por 3 proposições simples e eu tenho 2 conectivos. O se, então, e o ou. Lembrando que a negação não é conectiva, é o nosso modificador. E agora, como é que eu dou o nome? Eu junto os dois? Condicional de junção? Disjunção condicional? Não. Guarda isso para vocês. Numa ordem de importância, digamos assim, o se, então, está acima do e e do ou. Tá bom? O se, então, está acima do e e do ou. Então, a bala que matou Kennedy é a condicional, tá certo? Se eu tenho condicional com e, condicional. Se eu tenho condicional com ou, condicional. Nesse nosso caso, essa proposição composta nós chamaríamos de quê? Condicional, mesmo tendo o nosso ou. O que é que poderia mudar isso? Aqui é aquele detalhe do parêntese e dos colchetes. Tá bom? Aqui aí entra mais ou menos como aquela ideia da matemática, né? O que é que se resolve primeiro? Pronto, se a gente pensar numa tabela verdade, não é o nosso caso, mas se eu tivesse que montar uma tabela verdade aqui, o que é que eu faria? Negação de R primeiro, depois o parêntese, posso até fazer também parêntese aqui, depois o meu colchete, faria a tabela verdade do ou, e por último, faria a tabela verdade da minha condicional, tá bom? PH não, mas segura as pontas que a gente vai fazer um daqui a pouco desse jeitinho, tá? É só para que você tenha essa ideia. Então, assim, agora, para a nossa questão, como é que eu monto, perdão, o meu texto? Quem está mandando? Se, então. Quem está mandando na parada é o se, então. Beleza. Aonde tiver a seta, é aonde vai estar o então. Se, negação de P, então, Q ou negação de R. Tá? Então, assim, depois da seta, depois do então, eu vou botar quem? Vou botar o ou. Pronto. Está montada a carcaça. Vou agora para a minha questão. Quem é a minha proposição P? Ele cuida das nascentes. Só que eu quero que ele negue. Ele não cuida das nascentes. Pronto. Antes do então, antes da setinha. Depois da setinha. Antes do ou é a minha proposição Q. Quem é a minha proposição Q? Ela cuida do meio ambiente. Ela cuida do meio ambiente. Depois do ou, vem quem? A proposição negação de R. Quem é R? Eles gostam de acampar. Eu preciso negar. Eles não gostam de acampar. Você não pode dizer que um negócio desse é difícil. Aqui é técnica de extirpador. Vamos por partes. Como é que vai ficar a minha proposição composta? Se ele não cuida das nascentes, então ela cuida do meio ambiente ou eles não gostam de acampar. Procura no item, meu povo. Procura, deixa pequenininho, Zé. O Zé tá dando meu tilt hoje. É a idade, eu sei que os cabelos brancos dele. Ó, se ele não cuida das nascentes, então
ela cuida do meio ambiente ou eles não gostam de acampar. Gabarito da nossa questão, letra A. Ficou legal, meu povo? Bem tchutchuquinha, né? Bem para a gente traduzir a nossa forma simbólica para a nossa forma textual, tá bom? Vamos mais. Proposição CG1A5AA. A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui? Pessoal, olha só. A proposição que a gente está vendo é uma proposição simples ou composta, ela é composta, conectivo ou. Como é que eu chamo essa proposição aqui? É uma disjunção. Não é assim? Por causa do nosso conectivo. Aqui vai muito mais, é um conselho, uma sugestão para vocês. Nesse caso não vai precisar, porque a questão nem envolve um trabalho muito digamos, trabalhoso. Aqui ele só está perguntando a quantidade de linhas. Mas pegando como exemplo, sempre tente trabalhar com a nossa forma simbólica. Muitas vezes, até no trabalho da tabela verdade, é importante isso para a gente. Então, eu poderia escrever isso aqui da seguinte forma. A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Tá? Muitas vezes você vai precisar trabalhar com o valor lógico de uma proposição composta. E como eu já falei nas aulas anteriores, o texto é muito grande, então é importante que a gente trabalhe de uma forma um pouco mais simbólica o nosso conteúdo, tá certo? Até para esquecer um pouco o texto e se concentrar muito mais na lógica proposicional, na tabela verdade, por exemplo, tá bom? Fica como exemplo aí para a gente. Ele está pedindo a quantidade de linhas da minha tabela verdade. Pessoal, proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 2. Logo, quantidade de linhas. 2 ao quadrado, 4. Não é assim que a gente calcula? O número de linhas da minha tabela verdade, o número de linhas da minha tabela verdade é 2 elevado ao número de proposições. Eu tenho uma, eu tenho duas. 2 ao quadrado são 4 linhas. Tchutchuquinha da melhor qualidade, tá bom? Pronto, para a gente fixar o conceito. Bora mais, bora para frente. Olha só, olha aí o que apareceu para a gente. A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas verdade das proposições compostas a partir das proposições simples P, Q e R. Veja, tá como manda o nosso figurino. 4 vezes 4Fs, 2 vezes 2F, 2 vezes 2F, 1V, 1F, 1V, 1F, como a gente tinha montado lá na nossa questão. Ele já trouxe, perdão, a questão já trouxe isso aí para a gente. E aí ele pede o seguinte, julgue os itens seguintes, considerando o correto preenchimento da tabela anterior, se necessário. Pessoal, ele quer que a gente encontre a proposição composta P, I, Q ou R. E aí ele separou isso aqui. E aqui é legal para a gente fazer o lembrete também. Esta proposição é uma conjunção. Nós acabamos de colocar a ideia de quem manda é a condicional para o e e para o ou, mas quando tiver as duas, que elas estão, digamos, na mesma prateleira, no mesmo andar, o parêntese define. O parêntese define isso aqui como uma situação inicial. Eu vou calcular isso aqui primeiro e depois, né, vou calcular o meu e. Portanto, essa proposição composta seria, se ele perguntasse logicamente, uma conjunção, tá bom? Uma conjunção, tá? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo? Como é que eu encontro a tabela verdade dessa situação? Então, vamos para cá. Eu vou... Tá bem apertadinho. O filho da mãe fez muito apertadinho essa historinha, né? Mas vamos fazer o seguinte. Rapidinho aqui, ó. Você acompanha por aí que eu vou fazer rapidinho por aqui, ó. P, Q, R. Do mesmo jeito que tá aí pra gente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Ó, traz um pouquinho aqui o conceito da matemática. Se isso aí fosse um cálculo matemático, nós iríamos resolver primeiro quem, Andressa? O parêntese.
Pronto. Seguimos a mesma lógica na lógica proposicional. A primeira coisa que eu vou resolver é o meu parêntese. Ou seja, e agora para a gente aprender, para a gente fixar o nosso conteúdo, eu vou pegar a coluna Q, vou pegar a coluna R, essas duas colunas, e ligar com que conectivo? Ou, a partir do que? Da nossa regrazinha. Vai lá na sua tabelazinha do ou, vai lá na sua tabela, aqui, pode deixar aí, vai lá na sua tabelazinha do ou e vê. Bom, qual é a regra da minha disjunção? Você só vai ver que na disjunção só existe um caso para ela ser falsa. Quando? Quando as duas forem falsas. Segura, vem para cá. Olha nessas duas colunas, quais são as situações, quais são as linhas em que ambas são falsas. Essas duas. Q e R estão sendo falsas. Ou seja, na disjunção, se ambas são falsas, essa disjunção vai ser o quê? Falsa. Em qualquer outra situação, acompanhe a sua tabela verdade. Isso vai ser o quê? Verdadeiro. V ou V? Verdadeiro. V ou F? Verdadeiro. F ou V? Verdadeiro. V ou V? Banana. Sua tabela verdade, com base naquela que a gente viu, aquela inicial que a gente fez lá, que a gente viu, e você olhar, você vai ver que o único caso em que o ou vai ser falso é quando ambas as proposições são falsas. Próximo passo, conecte. Agora, ó, o que é que eu vou fazer? Bom, já fiz o meu parêntese, vou fazer agora. Eu vou pegar a coluna P. Vou pegar a coluna Q ou R, tá? Que eu acabei de criar essa coluna. Q ou R. E vou juntá-las utilizando que conectivo? Conectivo E. Você vai olhar para essas duas colunas e juntá-las com o conectivo E. Qual é a regra do meu conectivo E? No E só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras, não é assim? Não é assim? Então, vamos procurar nessas duas colunas onde é que eu tenho ambas sendo verdadeiras. Só. Ou seja, sendo ambas verdadeiras, a minha conjunção vai ser o quê? Verdadeira. Em qualquer outra situação no E, vai ser o quê, então? E a gente diz como? Morreu Maria Preá. Acabou. Esta coluna em azul é a mesma. Deixa pequenininho, Zé, por favor. Esta coluna em azul que a gente finalizou é o mesmo como está aparecendo nessa ordem na nossa questão? Errado, não está. A nossa questão deu 3 vezes, aqui deu 4. Isso aqui já estaria errado, a nossa questão. Tá bom? Ficou legal? Beleza demais. A mesma ideia, a mesma tabela verdade, agora com a tabela verdade diferente. Vou trazer para cá, ó. Cadê ele? Está aqui. P, se somente se Q ou R. Vou passar um tracinho aqui até mais forte para separar as duas questões. Mas a base é a mesma, tá? A base aqui é a mesma. Ok? Pessoal, primeira pergunta, proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 3. Quantas linhas terá a nossa tabela verdade? 8. A pergunta que não quer calar, qual é o nome, Andressa, qual é o nome dessa proposição composta? Muito bem, disjunção. Ela é uma disjunção. Dentro do parêntese é uma bicondicional, mas é aquela ideia, é um acessório. Ela faz parte da disjunção. Quem tá mandando aqui? Disjunção. Disjunção, tá bom? Então, qual é a ideia que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é o parêntese. Como na nossa matemática, linda e maravilhosa, tchutchuquinha da melhor qualidade, resolvemos primeiro o meu parêntese. Bora para cá. Vou pegar a proposição P, vou pegar a proposição Q e juntar com a
bicondicional. Vai lá na tua tabelazinha verdade e vê o seguinte: qual é a regra da bicondicional? Na bicondicional só será verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Pronto. Você vai pegar essas duas colunas e ver quais são os quando eu tenho os dois valores lógicos iguais. A primeira linha, a segunda linha também, a penúltima linha e a última linha. Valores lógicos iguais. E nas outras? Falso. Lindo e maravilhoso. Ok? O que é que eu vou fazer agora? De azul. Vamos finalizar a nossa questão. Com o que conectivo? Conectivo ou. Eu vou pegar a primeira parte, que é a minha bicondicional, ou seja, vou pegar esta coluna, vou pegar depois a coluna R, essas duas colunas R, e ligar com que conectivo? Conectivo ou. Vamos lembrar o conectivo ou? Só será falso quando ambas forem falsas. Então, eu vou olhar essas duas linhas, essas duas colunas que a gente mostrou e verificar quando é que as duas são falsas. Bora lá? Não é, não é, não é. Aqui, a quarta linha, ambas são falsas. Não é. A sexta linha também. Não é, não é. Pronto. Só existem duas linhas em que ambas as colunas são falsas. A quarta e a sexta. E o resto, se não são falsas, é porque vão ser o quê? Verdadeiras. Pronto. Trabalhamos aí. E aí, como é que está? VVF, VVVF, VF, VV. Bonitinho, lindo e maravilhoso, né? Igualzinho como está na nossa questão, o gabarito é verdadeiro da nossa questão, tá bom? Então, olha aí, serviu para a gente, primeiro é o nosso primeiro teste, mas o primeiro teste tchutchuquinho da melhor qualidade, mas a ideia que a gente precisa ter para a montagem da nossa tabela verdade, tá certo? A questão já nos deu, se ela não desse, a gente montava também, e aí a gente faz técnica de estripador, por partes, né? PH, como é que eu faria aquele primeiro exemplo inicial? Perfeito, vem para cá. Como é que eu faria essa questão? Se ele pedisse essa tabela verdade, você pode fazer a negação de P, uma coluna para ela. Você pode fazer também a negação de R. Depois, você vai pegar a coluna Q, a coluna negação de R e juntar com o OU. Montou. Depois, você vai pegar a coluna que você fez de negação de P e essa última que você fez do OU e juntar com uma condicional. Beleza. Dúvidas? Beijo no papai e na mamãe, @gmail.com, ou então, ó, Instagram do @professor Paulo H. Tá bom? Bora mais? O que é que tá aparecendo aí mais pra gente? Acerca da lógica sentencial, julga os itens que se seguem. Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação feita pelo político forem falsas, então, a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, a população não acredita na afirmação feita pelo político, também será falsa. Stop in the name of love. Vamos devagar. Olha para cá. Pessoal, essa proposição, pode me tirar da tela, viu, Zezinho? Essa proposição que está na tela é uma proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? Duas. A afirmação foi feita pelo político, que eu vou chamar de A, e a população acredita na afirmação feita pelo político, que eu vou chamar de P. Se eu tenho a proposição A e a proposição, cuidado, eu tenho um nãozinho bem aqui, é não P. E o meu se a afirmação foi feita pelo político, então, olha o entãozinho escondidinho aqui perdido para a gente, ou seja, condicional. Setinha aqui junto do meu conectivo.
Tá bom? Ficou legal? Então, ele está me pedindo uma proposição condicional. Ele diz que a proposição "a afirmação foi feita pelo político", que eu chamei de A, é falsa. A é falso. Ele diz que a população acredita na afirmação feita pelo político, o P, também é falso. Tudo bem? Então, se esses dois valores são falsos, essa proposição aqui composta será o quê? Vem para cá. O A é falso, o P é falso, porém, ele fala em negação de P, não P. Ora, se uma proposição falsa e eu a nego, ela fica o quê? Verdadeira. Pessoal, olha a tabela verdade da minha condicional. Lembra da nossa amiga pequenininho Zé? O que é que a gente precisa lembrar da tabela verdade da condicional, da Vera Fischer? Pergunto a vocês. É Vera Fischer? PH, não pode ser Fischer Vera, não, não. Tem que ser Vera, primeira parte verdadeira, segunda parte falsa. É Vera Fischer? Não. Se não é Vera Fischer, a minha proposição é verdadeira. Pronto. Como ele está dizendo que é uma proposição falsa, o item está errado. O item está errado. Ficou legal? Pessoal, olha só. Joga aqui na tela, só porque eu sempre gosto de deixar... Para você que pode estar vendo pela primeira vez a parte de proposições, pode estar meio perdido, rapaz, que negócio difícil. Não é, não é difícil. Lógico que tudo que para quem está iniciando agora, é sempre algo complicado. Para qualquer o que você fizer na vida, no início, sempre é algo um pouco complicado. Por isso, se você tem algum amigo, algum primo, seu irmão, amigo próximo, amigo de e-mail, enfim, de internet, que já estudou isso, manda uma mensagem para ele. Rapaz, como é esse negócio de proposição? Ele vai lhe dizer, pode ter certeza. Se ele já é um concurseiro, estudante de raciocínio lógico, ele vai dizer assim, não, é bem tranquilo. Agora, o que é que eu digo para vocês que estão especialmente começando nessa parte? Primeiro, vai com calma, sem estresse. Segundo, inclusive li num livro e eu sempre gosto, trouxe essa referência para a gente, inclusive era de um professor de matemática que fala, o livro é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E lá ele diz o seguinte, que muitas vezes num determinado problema, você tem que parar e começar a pegar as informações. Não adianta você querer assim, olhar assim, minha Nossa Senhora, o que é isso? Você não, comece. Bom, a nossa proposição é uma proposição composta. Que tipo? Você vai se perguntando e vai puxando as informações. E daí você vai montando o seu raciocínio. É isso que você precisa fazer. Tá? Então, olhar a questão e se desesperar não vai te levar a nada. Então, comece a pegar coisas que você já sabe. Coisas que você está... Opa, peraí, eu estou vendo um se. Ah, agora o PH me disse que ali ficou escondidinho aquele então. Caiu a ficha se então. Proposição composta. Você vai, mesmo que a questão não fale, mas você vai se perguntando coisas para quê? Para você assimilar o conteúdo que a gente acabou de estudar. Tá certo? Então, se então, opa, essa partezinha tá aqui. Ou não tinha me ligado nesse não. O PH me pegou nessa daqui. Eu não tinha visto não. É isso. E, mais do que nunca, resolva exercícios. Resolva bastante exercícios, porque é assim que você vai fixar o conceito, especialmente, não só para raciocínio lógico, mas especialmente para a gente, é importantíssima a resolução de questões. Tá? Já falei demais. Vamos seguir. Vamos para a próxima. Olha só. Aquilo que eu tinha falado para vocês lá na nossa aula, uma das poucas questões envolvendo o princípio da não contradição. Anota aí para você aí também o que vem a ser a nossa lógica bivalente. Pessoal, B2. A ideia da lógica bivalente é a lógica do verdadeiro e do falso, que é a lógica da proposição que a gente tem estudado até agora, tá? Então, guarda aí para você que a lógica bivalente é essa lógica da gente poder ter o verdadeiro e o falso. Bom, a lógica bivalente, a lógica proposicional estudada até agora, ela não obedece ao princípio da não contradição? Falso, errado. Ela atende, tanto é que é um dos princípios. Princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído, tá? Segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos.
Ela obedece porque ela não assume, tá? Ela obedece a lógica bivalente, ela obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente dois valores distintos. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não podendo ser simultaneamente verdadeiro e falso, tá? Eu acho que foi uma das únicas que a gente tem falando dos princípios. Mais um aqui, ó. Se uma proposição da estrutura condicional, isto é, da forma P, se então Q, em que P e Q são proposições simples, for falsa, então o precedente será necessariamente falso. Vamos lá, devagarzinho, naquela ideia. Vamos começar a pegar as informações. Primeiro, ele já me disse que é uma proposição condicional. Está aqui na minha forma, P, se então Q. Ele disse que, sendo P e Q proposições simples, essa condicional vai ser falsa. Essa condicional vai ser falsa. Pessoal, pronto. Para aí, dar um stop in the name of love, deixa eu perguntar a você pequenininho aqui. Vai aí, tá bom, Zé? Nem você pode ficar mexendo no seu celular, filho. Quando é que eu vou ter uma condicional sendo falsa? Escrita bem aqui, estava bem aqui assim na nossa tela. É a nossa amiga Vera Fischer. A Vera Fischer vai ser falsa. Pronto, lindo e maravilhoso. PH, o que é que vem a ser o precedente ou o antecedente? Já falamos disso. Precedente, o antecedente. Ou seja, para que uma condicional seja falsa, a primeira parte, o antecedente, o precedente tem que ser falso? Negotof. Errado. Ele tem que ser o quê? Verdadeiro. O antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. Tabelazinha verdade para gente. Na veia, meu povo. Vamos mais. Acerca da lógica sentencial, se PQ, R e S forem proposições simples, então a tabela verdade terá menos de 20 linhas. Vamos devagar. Pessoal, proposição simples ou composta. Essa proposição é uma proposição simples ou composta? Composta. Formada por quantas proposições simples? 4 proposições simples. Pessoal, qual é o nome desta proposição composta? Condicional. Seria uma condicional, assim ou assim também. O parênteses é como se tivesse assim, tá bom? Perfeito? É uma condicional. Se eu tenho 4 proposições simples formando essa proposição composta, quantas linhas terá a minha tabela verdade? 2 elevado a 4, que me dará 16 linhas. Menos de 20? Menos de 20. Certinho, tchutchuquinha da melhor qualidade, tá certo? Tchutchuquinha da melhor qualidade. Olha só, considere as seguintes proposições. P, o paciente recebe alta. Q, o paciente receberá medicação. R, o paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições, julgue os itens tais, sendo que a notação negação de S é negação da proposição S. Vem para cá. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer. O que é que ele me diz? Se a proposição... Cadê você? Bom, ele me diz a proposição que, se então, negação de R. Pegar, por que ele não usou um parênteses? Não tenho a mínima ideia, mas ele quis usar colchete, vai dar na mesma. Tá? Ele quer que essa condicional seja falsa. Stop! Stop! Não lê mais nada não, vem para cá. Pessoal, eu tenho uma condicional. E essa condicional é falsa. Se a gente olhar lá na tabela verdade da nossa condicional, aquilo que a gente falou na nossa aula, a importância da condicional, muitas questões envolvendo isso, nós vamos ver que só existe um caso da condicional ser falsa. Quando? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, para essa proposição condicional ser falsa, o que
tem que ser verdadeiro. Ou seja, o paciente, bota pequenininho, Zé, por favor. O paciente receberá medicação. O paciente receberá medicação. O que mais? Negação de R vai ser falso. Negação de R vai ser falso. Pessoal, quando eu tenho uma proposição sendo negada e essa proposição é falso, isso quer dizer o quê? Que essa proposição R é o quê? Verdadeiro. Ora, se R é verdadeiro, negação de R, falso. Ou seja, o paciente receberá visitas. Pronto, vamos agora para a nossa questão. Se essa proposição for falsa, para ser falsa, isso aqui tem que acontecer. Então, também será falsa a proposição caso, se o paciente receber visitas, então ele não receberá medicação. Pessoal, quem é paciente receber visitas? E o todo está mexendo aqui. É o R. Quem é ele não receberá medicação? Negação de quê? Olha que beleza. Ou seja, a proposição que ele me quer é R, se então, negação de quê? Quem é o meu R? Já vimos, verdadeiro. Se o que é verdadeiro, negação de quê? Falso. V, se então F, falso. Se essa proposição é falsa, essa proposição também é falsa? Certinho, lindo e maravilhoso.